Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o renascimento cultural, tá? Então, eu peço para vocês acompanharem aí comigo. Vamos lá. Bom, o renascimento cultural foi um movimento de renovação nas artes, na cultura, que ocorreu na Europa entre os séculos 14 e 16, tá? Ou seja, os anos 1300, 1400, 1500. Esse movimento ele está ligado a uma série de mudanças que estavam ocorrendo na sociedade europeia a essa época. Então, o primeiro ponto para entender o renascimento cultural é conhecer o contexto, tá, em que ele se dá na Europa. Primeira característica, então, é que nós estamos aí passando num período de transição, do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, aquelas antigas relações feudais de produção que existiam na Europa, elas entraram em crise, né, a partir do processo de renascimento comercial e urbano, e vão se estabelecendo novas estruturas, que são as estruturas capitalistas. Então, nós estamos passando por um período, na verdade, de grande mudança econômica, política e social na Europa, tá? Esse é o contexto em que ocorre o renascimento. Segunda característica importante, nesse contexto de mudanças, tem uma nova classe social que se formou ali no interior da sociedade feudal, durante o processo de renascimento comercial e urbano, e que está cada vez mais ganhando importância, poder econômico e político, e, portanto, a gente fala em ascensão aí da burguesia, que é essa classe social, aquela que se formou nos burgos, né, naquelas aglomerações urbanas que foram surgindo com o processo do renascimento comercial e urbano. Em especial, aqui, um destaque para os mercadores enriquecidos, né, que foram acumulando riquezas com o comércio, passaram a investir essas riquezas em outras áreas, como os bancos, a fundação de bancos, manufaturas e etc. Então, nós temos uma nova classe social que está ascendendo ao poder na Europa nesse contexto, que é a chamada burguesia. Terceira característica, tá? É um período em que estão ocorrendo uma série de mudanças. A vida está se tornando mais agitada, né? As cidades estão cada vez mais movimentadas, o número de pessoas circulando pelas ruas e etc. Isso gera uma série de mudanças, inclusive nos comportamentos e na forma de pensar das pessoas. Então, nós temos, na verdade, um mundo em grande mudança nesse período. É um novo mundo se construindo e esse novo mundo ele traz consigo novas mentalidades, novas formas de se enxergar a vida e o mundo. Então, por exemplo, aquela cultura teocêntrica, é, excessivamente religiosa que existia na Idade Média, ela vai sendo deixada para trás e a mentalidade das pessoas em geral vai mudando, as pessoas passam a se preocupar com outros assuntos, além das questões religiosas, né? O volume de negócios aumenta. Então, é um contexto em que as mentalidades estão mudando. Isso tem tudo a ver com o renascimento cultural, que é uma nova proposta de arte, de cultura, baseada nessa mudança de mentalidades que está ocorrendo. Tudo bem, contribuiu muito para que o Renascimento ocorresse a invenção da imprensa em 1455 por um cara chamado Johannes Gutenberg. E essa invenção, um sistema de prensas móveis, né, que permitia imprimir, reproduzir livros ou textos escritos com uma facilidade muito maior, foi fundamental para a divulgação de novas ideias, né, para que essas novas ideias que foram surgindo aí no período pudessem circular entre um número cada vez maior de pessoas, né, pudessem ser divulgadas através dos livros, né, as notícias, informações por meio dos jornais e etc. Então, a invenção da imprensa no século XV, ela contribuiu muito com o processo de renascimento cultural na Europa. Muito bem, esse é o nosso primeiro tópico. Passamos agora a falar sobre as características gerais, tá, do Renascimento aí. Em primeiro lugar, os artistas e pensadores do Renascimento, eles criticavam, eles rejeitavam, eles renegavam, tá, a Idade Média, a cultura medieval, para ser mais exato, porque para eles era uma cultura obscura, né, sem grandes avanços, atrasada. A Idade Média, segundo
artistas do Renascimento tinha sido um período de grande obscurantismo, tinha sido o que eles chamaram, daí surge esse termo, que é obviamente pejorativo, né? Uma idade das trevas, ou seja, ou outra forma como eles chamaram, uma longa noite de 1000 anos, um período da história da humanidade em que a criatividade, a inteligência, a capacidade produtiva da humanidade tinha ficado adormecida. Então dá para a gente perceber que eles rejeitavam a cultura medieval, né? Eram grandes críticos dela. E à medida em que eles rejeitavam esse passado imediato, ou seja, a Idade Média, eles, por outro lado, se inspiravam em um passado um pouco mais antigo, na cultura da antiguidade clássica, e eu estou me referindo aqui à cultura greco-romana, principalmente. Então, eles rejeitavam a cultura medieval, mas ao mesmo tempo buscavam inspiração na cultura clássica greco-romana, que para os pensadores e artistas do Renascimento era uma cultura de altíssimo valor. Então, para eles era um ponto de inspiração. A gente vê referências, né, à cultura clássica, inclusive a mitologia greco-romana, em diversas obras do Renascimento, que representam essa inspiração. E, acima de tudo, claro, não podemos deixar de falar, uma característica da cultura renascentista, que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, que é o humanismo, né, que fazia parte justamente, era um ponto central nessa cultura clássica greco-romana. E eles, portanto, retomaram essa característica na cultura do Renascimento. Muito bem, as cidades italianas foram os grandes centros culturais, né, por onde essa arte renascentista foi produzida, difundida, né, na Europa. Então, cidades como Gênova, Florença, Veneza, entre outras, tá? Que eram os grandes centros econômicos daquela época. Vale lembrar que as cidades italianas é que controlavam a rota de comércio pelo mar Mediterrâneo. Então, eram ali, no despontar do século XV, as cidades mais ricas da Europa, né? E, portanto, eram as cidades que reuniam as melhores condições para que uma mudança cultural do porte do que foi o Renascimento pudesse ocorrer. É onde havia, por exemplo, a figura dos mecenas, né, que é uma outra coisa fundamental para entender o Renascimento. Quem eram os mecenas? Mecenas eram os patrocinadores das artes, por assim dizer. Ou seja, eram indivíduos ricos, normalmente, que patrocinavam, que sustentavam, que contribuíam para que os artistas do Renascimento pudessem produzir e viver da sua arte, né, daquilo que sabiam fazer de melhor. Então, esses artistas não ganhavam lá muito dinheiro com a arte que produziam. Uma forma que eles tinham de continuar se dedicando a essa arte e sobreviver era justamente recebendo esse patrocínio, né, essa ajuda financeira que era dada por reis, por mercadores enriquecidos, né, que, por exemplo, encomendavam obras a esses artistas e pagavam por elas, e também, muitas vezes, pela igreja. A igreja exerceu esse papel de mecenas em diversas ocasiões, tendo o Papa, por exemplo, pedido para artistas do Renascimento elaborarem, confeccionarem obras, né, e pagando por isso também. Então, mecenas, em resumo, eram aqueles que patrocinavam, que financiavam a arte renascentista. Tá? Em geral, reis, mercadores e membros da igreja. Tá? Muito bem, passamos ao próximo tópico, os valores principais do Renascimento. Então, nós já vimos aí que os artistas do Renascimento, eles negavam, eles rejeitavam a cultura medieval. E no lugar da cultura medieval, eles propunham novos valores, né? Inspirados na cultura clássica. O primeiro desses valores é o antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro das atenções. Né? Antes, o que a gente tinha na cultura medieval? O teocentrismo. Então, o centro das preocupações, das atenções, era sempre a figura de Deus. A partir de agora, a gente tem uma mudança de foco e o homem passa a ser igualmente valorizado. Isto não quer dizer que os artistas do Renascimento fossem ateus ou contra a religião cristã, não é nada disso, tá? Inclusive, muitas das obras famosas do Renascimento, elas têm a temática cristã.
como vocês verão ali, por exemplo, nas pinturas que aparecem abaixo, tá? A Criação do Homem, uma pintura do Michelangelo, a Pietà, que é essa escultura também do Michelangelo, ou a Última Ceia, a pintura famosa do Leonardo da Vinci. Ou seja, a temática religiosa, ela continuou sendo muito forte nas pinturas e obras de arte do Renascimento. Mas eles passaram também a valorizar o ser humano. Então, o antropocentrismo não quer dizer uma negação de Deus, mas sim uma valorização do ser humano. Segundo ponto, que é o racionalismo, tá? Ou seja, a valorização da capacidade racional, da capacidade do ser humano de entender, de compreender, de explicar os fenômenos da natureza, as coisas que ocorrem ao seu redor e etc. Então, o pensamento racional, a capacidade do ser humano de compreensão, ela passa a ser valorizada. Terceira característica, o hedonismo. Isso está ligado principalmente a uma mudança também em relação à cultura medieval. Por exemplo, a cultura medieval tratava o corpo como um tabu, como uma fonte de pecados, né? Então, a relação das pessoas na Idade Média com o próprio corpo, muitas vezes, era uma relação envergonhada, porque assim era visto o corpo na cultura medieval. Para os renascentistas, isso é totalmente diferente. O corpo passa a ser visto como uma fonte de beleza e prazer. Então, essa característica, o hedonismo, está ligado a isso, a valorização também do prazer, da satisfação das necessidades, dos desejos humanos, né? Isso está ligado diretamente à valorização do ser humano. Outro ponto, tá? O individualismo. O que significa isso? Não é no sentido, na conotação atual que a palavra tem, o individualismo no sentido de só pensar em si mesmo, mas é o individualismo no contraste com o que era, por exemplo, a cultura medieval. Na cultura medieval, as pessoas eram vistas sempre de um ponto de vista coletivista, ou seja, não importava a individualidade de cada um, todos são parte do imenso rebanho de Deus, todos são obra da criação, basicamente era assim que se via. Então, a noção que se tinha das pessoas em geral, na Idade Média, era uma noção sempre coletivista, sempre do grupo e não dos indivíduos. E a arte renascentista ela vai passar a valorizar, a cultura renascentista como um todo vai passar a valorizar mais os indivíduos, no sentido de que cada um tem os seus talentos, as suas capacidades, os seus desejos e etc. Ou seja, individualismo no sentido de se valorizar o indivíduo como um ser único, peculiar, e não apenas como membro de uma coletividade ou de um rebanho. O último valor importante aqui de ressaltar do Renascimento é o humanismo, que eu coloquei inclusive conjuntamente com o universalismo para que se compreenda e para que vocês não confundam com o antropocentrismo, porque afinal de contas são duas coisas semelhantes, mas não exatamente as mesmas, tá? O humanismo aqui é no sentido de se valorizar as capacidades do ser humano. Então, aquilo que o ser humano é capaz de criar, de produzir, de inventar, toda a sua capacidade racional e criativa passa a ser valorizada. Então, o ser humano, inclusive, passa a ser o centro das preocupações, como eu falei no caso do antropocentrismo aí. Passa a ser o centro das atenções. Exemplo disso é o desenho do Da Vinci, que aparece ali embaixo, se chama O Homem Vitruviano, né? Que é, na verdade, um estudo de proporção, de geometria, de anatomia ao mesmo tempo, mas que simboliza essa ideia de que o homem agora é a medida de todas as coisas, como dizia o Protágoras, tá? Filósofo grego. O homem é o centro, então, ele é capaz, ele é criador, ele não é apenas uma obra da criação, ele é também um ser dotado de capacidade criativa. Então é nesse sentido, tá? O humanismo. Muito bem, passamos agora ao último ponto, tá? Citar os principais personagens do Renascimento cultural. Na pintura e escultura, eu destaco autores como Giotto, Masaccio, Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Aí nós vemos obras de alguns desses autores, tá? Então, por exemplo, a obra número 1 aí, essa que está no centro, na verdade a gente não tem o quadro inteiro, apenas a parte central dele, é uma obra do
Rafael Sanzio, né, chamada A Escola de Atenas. As obras número 2, número 4 e número 7 que aparecem para vocês são pinturas, um desenho, né, e duas pinturas do Leonardo da Vinci, que, aliás, simbolizava essa a cultura humanista, tá, do Renascimento, que o Da Vinci era aquele que explorava, ele é um exemplo nesse sentido do ser humano que explora a sua capacidade inventiva, criativa, intelectual ao máximo, né? O Da Vinci atuava em várias áreas, era pintor, escultor, engenheiro, físico, inventor e etc. Então ele explorava ao máximo a sua inteligência, a sua capacidade racional. Ele, portanto, serve como exemplo aí o protótipo de homem que a cultura renascentista pregava. Muito bem. As obras de número 3, a obra de número 3 que aparece aí é do Sandro Botticelli, tá? E a obra número 8 ela foi pintada por um pintor chamado El Greco, tá? Não aparece aí na nossa lista, mas é um dos outros grandes nomes do Renascimento, tá? Muito bem, passamos a falar um pouco então da literatura. Nós temos autores importantes nesse período, como um inglês chamado Thomas Moros, autor de um livro Utopia, que é muito famoso até hoje, e que em que ele falava, idealizava, né, uma ilha onde havia uma sociedade perfeita, organizada, sem quaisquer problemas sociais, etc. Então virou um marco na literatura essa obra do Thomas Moros. Depois nós temos o Shakespeare, que é o maior autor de língua inglesa, né, até hoje. William Shakespeare era poeta e dramaturgo inglês, autor de obras como Romeu e Julieta, Rei Lear, Hamlet, entre outras. Miguel de Cervantes, tá? Um escritor castelhano, que é autor do que se considera o primeiro romance moderno. Um dos livros está entre os mais famosos do mundo, Dom Quixote. Um poeta português chamado Luís de Camões, também um dos principais nomes da literatura universal. O Camões é autor do famoso livro Os Lusíadas, em que ele narra a epopeia dos navegantes portugueses, né, em busca do caminho para as Índias. Muito bem, e por último nós temos um escritor, pensador, político francês chamado Michel de Montaigne. O Montaigne, inclusive, é considerado o criador de um gênero literário chamado ensaio, tá? Na ciência, vale destacar três figuras do período renascentista, tá? Nicolau Copérnico, astrônomo, matemático, propositor da teoria heliocêntrica. Johannes Kepler, também um astrônomo e matemático polonês, inventor do telescópio e também o primeiro a descrever o movimento elíptico dos astros. E, por último, um italiano chamado Galileu Galilei, grande defensor da teoria heliocêntrica proposta pelo Copérnico. Então, gente, basicamente, o Renascimento é isso aí, tá? Esse movimento de renovação na arte, na cultura, também na ciência, né? Na época dos séculos XIV, XV e XVI na Europa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima aula.